Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Lude Barbosa, psicóloga. A gente vai bater um papo. Lude, obrigada por conversar com a gente e falar sobre um assunto tão importante. Claro, é um prazer para mim poder falar um pouquinho. Acho que essa troca de informações úteis, né, informações saudáveis, vamos dizer assim, acho que ao longo do nosso bate-papo eu vou poder explicar um pouco melhor sobre isso, mas acho que vai ser bem legal. A gente vai falar sobre algo muito interessante, que é os danos do uso excessivo do celular, das redes sociais, da internet para crianças, adolescentes e até para adultos, né, Lude? Recentemente a gente viu o caso da Vanessa Lopes no Big Brother, que ela deu uma surtada, assim, tem muita gente falando que pode ser por falta do celular e das redes sociais. E é algo realmente muito prejudicial, né? Sim. O que acontece, né? A gente não pode nunca fazer um diagnóstico de acordo com um pedaço que a gente assistiu ou por uma breve exposição que a gente viu ali dela, um recorte, né, na verdade, do que aconteceu. Pode ser várias coisas, pode ser um surto psicótico, pode ser que ela tem algum tipo de transtorno e ali especificamente o confinamento tenha estimulado ou como é que eu posso dizer? Não despertado, né, ali aquele episódio aparecer de uma maneira mais onde todo mundo pôde assistir de uma maneira explícita. E às vezes ela já tinha e ninguém via. Exato, né? Ou até a própria família, porque o que acontece, né? O fato da gente vivenciar problemas psicológicos sempre foi um tabu. Sempre foi uma coisa a esconder. Então, ou a gente ignora, finge que não existia, ou as famílias, muito antigamente mesmo, eu falo que a história do movimento psiquiátrico, ele vem acontecendo em grandes transformações, principalmente agora que está muito positivo, mas antigamente a gente sabe que as pessoas que tinham problemas mentais, elas eram até trancadas num quarto escondido de uma casa, as pessoas não comentavam que tinha um filho com problema, ou não comenta quando tem uma pessoa que tem uma esquizofrenia, ou às vezes até o próprio transtorno bipolar que hoje tem sido mais comentado, porque ele tem episódios onde você tem, por exemplo, um sintoma como o da Vanessa. Posso afirmar que a Vanessa é bipolar? Não. Posso afirmar que ela é esquizofrênica? Não. Nada na nossa saúde, tanto física quanto mental, não dá pra ser diagnosticado por um pedacinho. Exatamente. Então, são hipóteses diagnósticas. Então, assim, o que eu percebo hoje é que a nossa sociedade atual, ela é movida por excessos de informação. Então, informações a gente vai ter positivas, negativas, e eu sempre vou entender que tudo que é excessivo vai ser de alguma forma danoso, prejudicial. Então, o tela, por exemplo, o excesso de tela, ele não é algo que vai me proporcionar danos só porque eu estou em frente à tela. Mas hoje em dia, como funciona a tela? Funciona assim. Eu tenho uma mini tela comigo todo o tempo. Inteiro. Então, se eu seguro o tempo todo, provavelmente a minha parte motora também vai ficar prejudicada. Então, o que eu faço para poder utilizar a tela? Eu fico com o movimento do pescoço sempre para baixo, eu tô com os olhos sempre atentos ao excesso de luzes, ou seja... É tudo, né? Não é só o mental. Exatamente. Você tem o dano físico, a lera aqui, o problema na coluna, o olho ressecado. Esses são problemas ortopédicos, problemas oftalmológicos, são excessos. E eu acredito que todos nós, hoje em dia, precisamos ficar como? Vigilantes. Eu preciso ficar vigilante. Eu adoro ficar no telefone. Não porque eu tô ali
à toa, mas eu posso estar assistindo um vídeo que me relaxa. A gente tem hoje à nossa disposição 1 milhão de filmes, de séries, de reportagens. O movimento anterior, da sociedade anterior, era aquele que precisava ficar sentado esperando o horário do jornal para poder assistir determinada notícia, para poder assistir determinada informação. E isso eu acho que afeta até na nossa questão de esperar. Hoje em dia a gente não tem paciência para esperar 5 minutos, porque tá tudo a gente consegue acessar aqui na hora, né? Exatamente. Por exemplo, hoje aqui nós temos 2 gerações, né? Eu sou da geração X, né? Ou Millennials, né? Que é conhecido. Você já tá na geração Y. A minha geração, uma parte dela, né? Que foi quando eu estava no meu desenvolvimento infantil, era uma geração que aprendeu a esperar. Por quê? Porque existia uma programação na TV. Então, o horário do Pica-Pau era aquele determinado horário. Então, se eu perdesse aquele horário, eu só ia assistir a Pica-Pau amanhã. Entende? E aí eu lembro que na casa da minha prima, tinha uma prima que na casa dela, acho que a gente tinha uns 10, 12 anos, tinha já parabólica. Então era uma antena que tinha mais programações ali disponíveis. Era um monte a todo momento igual hoje? Não. Depois veio as televisões fechadas, né? Os canais fechados, exato, que aí você podia comprar. Então as gerações que vieram depois de mim já vinham com Nickelodeon, Disney Channel, Cartoon Network, enfim, nem sei se podia falar esses nomes. Mas são programas que vinham ali com tudo disponível. Hoje, com o acesso à internet, 24 horas. Acesso ali o tempo inteiro. A hora que você quiser. Se eu quiser assistir, eu acho isso fantástico, porque me dá, por exemplo, que saudade de poder assistir o desenho que eu amava. Eu amava A Vaca e o Frango. Um desenho que eu adorava. Doug, são desenhos da minha geração. Eu posso pegar o meu telefone e assistir. Eu entro no YouTube, então tudo tá disponível. Eu acho que quando minha avó, sei lá, queria me explicar algo da geração dela, das coisas que ela vivenciou, eu precisava utilizar da criatividade, da minha imaginação, porque não era palpável, não tinha como eu entender aquele universo dela. Mas o que eu penso é que, como a gente tem muito hoje, então tudo a gente tem muito, a gente tem informação em excesso. Então, informação que é algo que era para ser bom, está em excesso. E aí hoje a gente tem dificuldade de se colocar no presente, então isso intensifica a possibilidade da gente ter transtornos, por exemplo, da ordem da ansiedade, porque se eu consigo um monte de coisas na hora que eu quero ao mesmo tempo, como assim o mundo real não funciona dessa forma? Então adaptar a realidade é mais difícil, as coisas não funcionam assim. Porque lá é tudo muito... Eu tava até comentando esses dias que parece que quem tá no mundo digital assim o tempo inteiro, por exemplo, digital influencer, parece que quando ele vem pro mundo real, ele fica assim meio chocado. Nossa, se realmente existe, né? Exatamente. Porque é algo... O mundo digital, ele parece ser real, né? Você fica muito ligado ali e às vezes você esquece tudo que tá em volta. Exato, porque a gente tem um estímulo onde a nossa atenção fica muito mais voltada para algo interessante por uma longa quantidade de tempo, vamos dizer assim. Então, o que acontece? As preocupações que a gente tem eu vivo falando, eu entendo que os pais também da geração de agora são pais muito preocupados e é ótimo. Então, também querem dar o melhor. Então, existe um excesso também de privação de tudo, como se qualquer estímulo fosse danoso. Como que funcionam esses estímulos na criança, por exemplo? Então vamos lá. Quando uma criança nasce, ela não terminou a formação, concorda? Ela terminou a formação para poder estar no mundo. Mas ela não está preparada ainda. Não, o cérebro de uma criança até 2 anos, ele ainda não está completamente desenvolvido. Então são os vários estímulos e o contato com o mundo é que vai proporcionar esse desenvolvimento. O desenvolvimento motor, ele não foi desenvolvido ainda.
certo? Então, por exemplo, se eu preciso pegar um objeto com mais delicadeza, isso faz parte da minha coordenação motora fina, movimentos de pinça, que a gente desenvolve ali pintando, que a gente desenvolve fazendo a bolinha, né, com massinhas, enfim, são diversos os estímulos que não podem desaparecer, entende? Porque o mundo que as telas, que a internet e aplicativos eles dão pra gente é um mundo de facilidade. Né? É um mundo de facilidade. Então, como é que as crianças vão ter esse desenvolvimento se a gente não entregar para ela possibilidades de construir esse desenvolvimento ao longo do tempo? Então, claro que a escola favorece muito, mas antes da criança entrar na fase escolar, a gente precisa proporcionar, enquanto pais, né, ou enquanto tutores ali das crianças, né, as possibilidades que ela tem de se desenvolver. Então, se eu tenho uma criança muito pequena que já está ali no movimento igual o nosso, que a gente tenta ficar o tempo inteiro aqui, né? Exato, ela não vai conseguir desenvolver o contato com o mundo externo, o contato social, desenvolver a capacidade de comunicação, de argumentar, né? De tudo. Falar, porque tudo ela... É só ela clicar, tá? Isso, pra que ela vai se frustrar tentando comunicar com alguém e o amigo ali não quer o assunto na hora, não quer dividir? É muito melhor ela ficar ali no universo dela. Então você entende que a gente proporciona um adoecimento? Então eu acredito que não podemos ser, como é que eu posso dizer, rigorosos e achar que não pode nada, porque a gente também vive e vivencia pessoas assim. Não pode ver, então tampa o olho da criança, porque ela não pode nem olhar, como se ela fosse ficar cega, né, ao ter o contato. E a gente acompanha isso não só na parte psicológica, mas também na parte alimentar. Eu imagino que as nutricionistas também devem acompanhar. Então é um excesso de zelo. Tá tudo bem cuidar, mas não criar uma bolha, a gente tem que ficar atento para a palavra excesso. Se é excesso, não tá legal. Mesmo que seja de coisa boa, mesmo que seja de cuidado. Então, se tá em excesso... cuidado. Né? Exatamente. Então, a gente tem que proporcionar de tudo. Até porque nós somos uma sociedade digital. O mundo tá aí, né? Se a criança também não se adapta àquilo... Exato, ela não, a gente vai privar totalmente? Não, mas será que o telefone para uma criança vai ser o melhor? Então, se eu quero... Porque existem muitos fatores e estímulos que a criança vai poder aprender de forma positiva? Sim, mas será que eu vou conseguir ter controle? Eu acho que o principal problema as atividades não são assistidas. Os adultos, eles também não têm tempo. Então, eu não tenho tempo de entender o que meu filho está assistindo, eu não tenho tempo de ver o conteúdo que o meu filho está sendo exposto. Então, a gente sabe que hoje em dia, muitas pessoas que não estão com controle dos pais ali, adolescentes e crianças com o telefone, elas falam o que elas querem. Então, se a gente já vivenciava bullying na nossa infância com o contato, a gente vivencia o cyberbullying, né? Que ali na internet. É um aumento da exposição. Então, eu acredito que tudo que a gente vivencia e escolhe vivenciar dentro da nossa casa, a gente precisa tentar ao máximo ter o controle. O meu filho ama jogar no PlayStation, né? Então, hoje em dia, não é igual o videogame da minha época, que eu ligava ali, eu punha um cartão e eu ficava só ali. Eu converso com o meu amigo da escola, eu converso com quem eu não tenho nem ideia de quem seja, de onde esteja. Então, o que ele está ouvindo? Com quem ele está conversando? O que ele está falando? Exato. Então, hoje também existe coisas muito boas. Por exemplo, controle dos pais no telefone. Então, eu consigo controlar também o conteúdo, eu consigo controlar o tempo, eu consigo controlar no PlayStation o conteúdo, enfim. Mas mesmo assim, a gente corre riscos, né? Então, eu acho que todos nós precisamos ser vigilantes da nossa saúde por inteiro, não só uma parte dela. E não quero te interromper, quero deixar você falar, porque eu falo muito, e aí, às vezes, né, tem algo que você pode falar e eu possa contribuir, e eu tô aqui numa vibe frenética de falar muito.
A gente tá caminhando pro final e eu queria que você desse uma dica pra quem tá em casa que tem esse hábito de o tempo inteiro aqui no celular, às vezes não aproveita nada, tá no rolê com alguém, tá mexendo no celular. Qual que é a dica para essa pessoa que tá em casa? Então é aquilo que eu falei lá atrás, é a fuga do presente, onde a gente aumenta os possíveis adoecimentos da ansiedade. O que é a ansiedade? É o anseio pelo futuro, pelo que está por vir. E é uma emoção, eu vivo falando para os meus pacientes e falo para os meus amigos que é uma emoção, é um sentimento que precisa existir. É normal ter ansiedade. A gente precisa aprender a lidar com ela. Então, assim, viva o presente. Coloque-se no momento. Então, se eu tô aqui fazendo a entrevista, eu tô com você, estamos desfrutando, vamos falar sobre o que é importante, vamos ter uma troca. Se eu sentei com um amigo para tomar um café, vamos tomar um café? Vamos falar, vamos conversar, vamos exercitar isso, porque eu vejo, né, que às vezes a gente senta num lugar assim e eu começo a observar. Todo mundo no celular. Todo mundo, os casais estão cada um no telefone, as pessoas, os amigos estão no telefone. Então parece que tá ali só o corpo mesmo presente, mas parece que é só pra marcar uma presença, né? Só exatamente. A gente tá aqui, mas... E é algo que eu oriento, mas que eu também preciso seguir essa orientação. Por quê? Porque é muito bom. É muito prazeroso ver no telefone, às vezes a gente vê uma coisa engraçada, mas a gente precisa dosar. Então, quando eu desço, por exemplo, para ficar com a minha família, a gente vai cozinhar, acho que eu vou largar meu celular lá em cima, porque se ele ficar comigo... Você vai mexer. Eu vou mexer nele. Então, criar essas estratégias, isso. né? Ontem eu estava numa reunião de trabalho. E aí todo mundo colocou o celular na mesa. E aí, qual foi o combinado? Quem virar o telefone primeiro vai pagar o lanche de todo mundo. Então, por quê? A gente trouxe uma brincadeira porque a gente sabe que existiam um monte de demandas do trabalho mesmo para a gente poder responder. Nós também temos a preocupação de trabalhar com o telefone. Então, é um computador que está ali móvel com a gente o tempo todo. Então, nossa vida está aqui. Então, vamos dar essa pausa de 1 hora? Vamos dar essa pausa de 2 horas para a reunião no trabalho, com a reunião dos amigos, para eu ficar com meu filho, para eu ficar com a minha família, para eu ficar com a minha namorada, com a minha esposa. O que a gente vai fazer? E a gente tem tempo para poder fazer também ali o que faz o nosso coração ficar feliz, assistir um vídeo, assistir uma série, assistir Instagram, que seja. Mas acho que seria realmente tentar estar presente, tentar viver, né? Fazer realmente o que você se propôs a fazer. Eu penso que isso seja um caminho muito legal, e para quem é pai, né, ou para quem tem aí crianças sob seus cuidados, eu acho que é importante a gente ter controle do que a gente proporciona. Então, vou deixar ali a criança utilizar esse recurso, então eu vou controlar o tempo que ela está ali disponível, qual é o momento que eu preciso, ou qual é o momento que realmente é importante, necessário. Eu vou acompanhar, eu estou conseguindo acompanhar o conteúdo. Eu dei um telefone para uma criança, às vezes tem crianças de 4 anos que tem telefone, 5, né? Tem telefones. Que acesso é esse que ela tem? Ela só tem jogos e usa para brincar e ver um vídeo, mas ou não? Ela tem acesso à internet livre ali, né? Exatamente. Será que eu sei todo o conteúdo que ela está assistindo? Então, eu acho que são essas preocupações. Lud, muito obrigada. Incrível. Acho que deu para dar uma esclarecida. E sempre que tiver novos assuntos, as portas estão abertas para você aqui no Jeito Goiano. Que bom, eu fico muito feliz de estar com vocês. Eu acho que eu percebo de você, né, sempre esse interesse de levar para os seus telespectadores aí, para as pessoas que acompanham vocês, de estarem por dentro de informações boas, de informações que estão ligadas e vinculadas à saúde. E eu quero dizer também que eu estou aqui disponível para vocês sempre que você quiser bater esse papo, para a gente poder conversar, para poder falar sobre algo que você entenda que seja interessante para você levar para todo mundo. Tá combinado, então. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.